Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa reflexão da história da Igreja, encontro 28º. Nós estamos vendo essa questão da história da Igreja, centrado na mensagem de Jesus do Evangelho, no contexto em que Jesus viveu. Nós vimos essa situação da Galileia, toda a situação vivida naquele tempo, os conflitos com o Império Romano. Nós estamos vendo Jesus, os seus discípulos, o que Jesus fez, a sua palavra, seus ensinamentos, os conflitos que nós vamos ver hoje em Jesus em Jerusalém. Essas questões vão ser fundamento para depois nós entendermos a pregação dos apóstolos. Porque Jesus não escreveu nenhuma linha no Novo Testamento, nenhuma linha foi escrita por ele. Jesus não disse, ide pelo mundo e escrevei. Não. Jesus disse, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho. É uma pregação de viva voz, é uma tradição oral, um anúncio. E, num determinado tempo, esse anúncio vai se transformando em livro. Os primeiros livros que nós temos são as cartas paulinas. Paulo, o primeiro escritor. Através dali começaram também outros livros, começaram a ser escritos para determinar aquilo que era a pregação apostólica. Tudo que Jesus fez e ensinou parte dos apóstolos, depois escrito por os evangelistas, parte dos apóstolos que testemunharam o grande mistério frontal, central, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua ascensão aos céus. A entrega do Espírito Santo, que aí começa o momento da saída da igreja para o mundo. Então, é esta experiência da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus, que faz com que os discípulos voltem a tudo aquilo que Jesus fez e ensinou e nos transmitiram essa mensagem a fim de que nós possamos conhecer, já sob essa luz da ressurreição, quem é Jesus, o que ele realizou. E esta a centralidade da pregação apostólica. Através disso, também se faz toda uma visão do Antigo Testamento, tendo em vista a revelação de Cristo Jesus e aquilo que ele realiza como o final dos tempos que se faz presente e rompe na história com Jesus de Nazaré. Essa centralidade da mensagem depois vai se transformar em mensagem da igreja e vai desenvolver a história da igreja. Hoje nós vamos ver essa entrada messiânica de Jesus em Jerusalém e outros temas. Os judeus foram a Betânia para ver Jesus e Lázaro, nos narra João Evangelista. Quando souberam que Jesus iria entrar em Jerusalém, uma grande multidão foi ao seu encontro, trazendo ramos e gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Vimos uma multidão entusiasmada a seguir Jesus nessa entrada da cidade. Mateus capítulo 21, versículo 10 a 11. Não podendo calar a multidão, os fariseus pedem a Jesus para intervir. Mestre, manda que teus discípulos se calem. Lucas capítulo 19, versículo 39. Jesus responde, se eles se calam, as pedras as gritarão. Jesus então entra no templo, cura alguns cegos, paralíticos, enquanto os gritos aumentam e com eles a indignação dos sumos sacerdotes e escribas. Mas ouvindo as crianças que gritavam, Hosana ao filho de Davi, as autoridades inflamaram-se de indignação. Ouvis o que elas dizem? Sim, certamente, não lestes de Jesus. Da boca das crianças lactantes, tirastes um louvor. Mateus capítulo 21, versículo 14 a 16. Mas Jesus tem em vista a sua paixão que se aproxima e a ruína de seu povo infiel. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, olha a cidade de Jerusalém e chora. Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44.
No fim do dia, Jesus se retirará, como diz João, capítulo 12, versículo 36. Diante de toda a aclamação do povo judeu, ele vem, diante dessa aclamação do povo judeu, Jesus vem intimidado por seus chefes, que se recusavam a crer nele. Esta é a última impressão que podemos ver neste dia, que vem descrito por São João Evangelista, no seu capítulo 12, versículo 37. Tendo realizado tantos milagres diante deles, eles não acreditaram em Jesus. A última semana. Esta última semana é a mais trágica da vida de Cristo Jesus. Diante das questões levantadas pelos judeus que não podiam crer às autoridades. Quem é este homem? Que milagres são estes? Ele engana o povo. Como um galileu pode ser o Cristo? Por que ele age deste modo? Desse jeito? Como pode afirmar essas coisas? Vendo a humanidade de Jesus, sua origem da Galileia, não podiam aceitar que ele era o Filho de Deus. Era impossível. O acolhimento da pessoa de Jesus só se dá pela fé. É uma adesão de confiar e entregar na pessoa de Jesus e suas palavras. Toda tarde, Jesus se retira para Betânia e toda manhã entra em Jerusalém, ensinando no templo. Os sacerdotes, os fariseus, depois da ressurreição de Lázaro, deram a ordem que aquele que conhecesse o lugar de seu refúgio, de Jesus, que o denunciasse para poder prendê-lo. João capítulo 11, versículo 57. Jesus está no templo, diante das autoridades, mas elas não ousam prendê-lo. Mas o ódio deles foi mais violento. Mas eles tinham, ao mesmo tempo, medo do povo. E por isso queria esperar o fim da festa para prendê-lo. Jesus estava preparado, Judas estava preparando vender Jesus, oferecendo a possibilidade para prendê-lo. Nos últimos de seus dias, Jesus continua a sua missão, fugindo das armadilhas de seus inimigos. A sua hora ainda não tinha chegado. Jesus tinha consciência de que as autoridades tinham feito com o povo. O que as autoridades fizeram com o povo? Colocando-os à margem, dominando-os com sua ciência, impondo fardos pesados. Tudo isto foi feito pelos chefes infiéis. Não todos, claro, temos Nicodemos, já de Arimateias, devemos ter outros também. Jesus deixa Jerusalém e vai ao Monte das Oliveiras, onde se volta ao templo e prediz a seus discípulos que tudo seria destruído. Marcos capítulo 13, versículo 2. Jerusalém não reconhece Jesus, isto é, as autoridades, que se sentiam ameaçadas por Jesus, tinham medo de perder seus postos de comando, suas lideranças. Como Herodes Magno manda matar as crianças, querendo matar Jesus, sentindo ameaçados por Jesus, ele se sentia ameaçado por Jesus, o rei, e não consegue agora, as próprias autoridades que querem matar Jesus, procuram matar Jesus, mas vão conseguir. Herodes não conseguiu, mas as autoridades vão conseguir. A ceia eucarística e pascal. Durante o ministério de anúncio do Evangelho do Reino de Deus, os chefes judeus se empenham numa luta moral contra Jesus.
Nos últimos discursos de Jesus, revelou claramente o projeto homicida das autoridades, predizendo o castigo que ele iria sofrer. As ameaças cresceram cada vez mais. Somente o medo do povo, as autoridades tinham medo do povo, impedia as autoridades de agir. Eles decidem, para evitar a revolta do povo, como havia visto, de prender Jesus, mas deixar essa prisão para o fim da festa pascal, quando todos, uma grande maioria, havia já voltado, retornado à sua terra, às suas cidades. Neste momento, Judas Iscariotes se apresenta às autoridades. Ele trata com as autoridades o meio de entregar Jesus, esperando então uma hora propícia. Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. A Páscoa se aproximava e Jesus queria celebrá-la com seus discípulos. E envia apóstolos para preparar tudo. Quando chegou a hora, Jesus se coloca à mesa com os apóstolos. Lucas capítulo 22, versículo 14 a 15. Jesus vê que seus discípulos, diante de uma hora suprema como esta, ainda disputavam os primeiros lugares. Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27. Ele lhes deu uma lição de humildade, dando aos discípulos o exemplo. João capítulo 13, versículo 1 a 20. Na ceia, ele anuncia a traição de um dos seus discípulos. Nesta ceia, Jesus institui a Eucaristia, que nos vem testemunhada por Mateus, Marcos e Lucas, e por São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Este testemunho de Paulo é anterior ao testemunho escrito nos Evangelhos. Então, primeiro Paulo escreveu sobre esse testemunho da Eucaristia, depois os Evangelhos escreveram sobre a Eucaristia, Mateus, Marcos e Lucas. Segundo São Lucas, existem 2 cálices nessa ceia. O primeiro, quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 18. O segundo cálice, quando ele institui a Eucaristia, Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 20. É no segundo cálice que a Eucaristia vem instituída junto com o pão, que é seu corpo dado por eles, discípulos, por nós também. Em São João, encontramos o discurso de Cafarnaum, no capítulo 6 do Evangelho de São João. Ele havia preparado os discípulos para a compreensão deste mistério eucarístico. Ligaram, unindo aqui. São João liga e une aqui a encarnação e a Eucaristia e a necessidade indispensável para receber este pão do céu que dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 48 a 51. Carne, vida, que será dada para a salvação do mundo, ofertada na ceia e sacrificada na cruz. Quando Jesus sobe aos céus, não nos abandonando, Mateus capítulo 28, versículo 20, mas oferecendo a Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo que foi nos dado para acompanhar a igreja na história, João capítulo 20, versículo 22 a 23, Jesus então nos deixa esta Eucaristia, onde os apóstolos e sacerdotes ofereciam o sacrifício obedecendo ao mandamento de Jesus que dizia: fazer isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Depois nós vamos continuar, o discurso depois da ceia, a paixão de Cristo, nos preparando assim para esse momento, até o momento de Pentecostes, quando é a difusão da igreja, aí começa essa história da igreja. Enquanto Jesus está com os apóstolos, Jesus faz essa intimidade com os discípulos, preparando-os para a missão. Quando começa a missão, aí começa a história da igreja, que mantém fidelidade a Jesus, porque a igreja é a continuidade da missão de Jesus, não é um momento
um outro momento, mas é o mesmo momento. Como o Pai me enviou, também vos envio. Há uma continuidade entre a missão que o Pai confia ao Filho, o Filho confia aos discípulos. Há uma realidade da assistência do Espírito Santo que vai assistir a igreja na história da igreja. Então, por isso que Jesus, em São João, oferece o Espírito Santo, soprando sobre eles, soprar, roar, Espírito, e dizendo, receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a pessoa que caminha com a igreja, é o Espírito Santo que está junto da igreja, a terceira pessoa divina, né? E a partir dali nós vemos todo o desenvolvimento da história da igreja. Que não é a história dos homens, mas é a história da igreja, do corpo de Cristo, onde nós somos seus membros, Cristo é a cabeça, e essa realidade, essa presença no mundo, faz com que nós sejamos testemunhas do Salvador na história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.